Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática EJA segunda fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 21 traz como objeto de conhecimento a relação de Euler. Detalhamento: identificar a relação de Euler nos poliedros convexos em diferentes contextos. Muito bem, vamos lá. Agora que temos conhecimento do conteúdo da nossa aula, vamos a ela. Relação de Euler, tá? A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é dada pela seguinte expressão: V menos A mais F igual a 2. Lembrando, né, que essa relação aqui, ela só vale para poliedros convexos, tá, pessoal? Poliedros não convexos, ela não se aplica. Muito bem. E vamos conhecer um pouco, né, desse cidadão aí, né, o Leonhard Paul Euler, né? Nasceu lá em Basileia, Suíça, em 1707. E faleceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1783. Ele trabalhou em quase todas as áreas da matemática: geometria, cálculo, né, infinitesimal, trigonometria, álgebra e teoria dos números, bem como deu continuidade na física newtoniana, a teoria lunar e outras áreas da física. Aí temos a imagem, né, de Leonhard Euler, né, por Jacob Emanuel. Então esse cidadão aí, ele teve uma parcela muito grande, né, contribuiu de forma significativa nos estudos não só da matemática, como também no campo da física. Então, muitos progressos dentro do mundo contemporâneo hoje nós podemos, né, usufruir, como a tecnologia de rede, informações por dados, até mesmo situações mais complexas, como a inteligência artificial, hoje só são possíveis em função da contribuição que esse grande representante aí da área de exatas, o Leonhard Euler, contribuiu. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos no qual nós vamos fazer uso da relação de Euler. No nosso primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação: o professor Carlos entregou um sólido geométrico a um estudante com os olhos vendados. Através do tato, o estudante percebeu que esse sólido geométrico possuía 12 arestas e 8 vértices. Aí vem a pergunta: qual é o número de faces desse poliedro? E temos aí 5 alternativas. Ele é aí um dodecaedro, ele é um octaedro, um hexaedro, um tetraedro. Então, na letra E tem aqui, né? Nós estamos falando de faces. Não tem como, né, um poliedro ter 2 faces. Então, de cara, quando você olha essa questão aqui, você já elimina a alternativa E. Não tem como. É o mesmo como se você tentasse construir um triângulo com 2 pontos. Não tem como. Para você construir um triângulo, você precisa de 3 pontos e eles não podem ser colineares, né? Eles não podem estar na mesma linha, eles têm que ser, né, não colineares. Então, não tem como você construir um triângulo apenas com 2 pontos. E mesmo que você tenha esses 3 pontos, eles não podem, né, pertencer a uma mesma linha. Senão não tem uma mesma reta, não tem como.
eles formarem um triângulo. Então, a mesma coisa essa daqui. Não tem como você ter um poliedro com duas faces. Então, isso daqui, ó, você já descarta de cara, né? Muito bem. Então, nós temos aqui, né? Uma coisa importante, quando nós estamos desenvolvendo questões, é bom sempre reforçar isso, você ficar atento aos dados que o problema, que a questão te oferece. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o número de vértices, que é igual a quanto? A 8, certo? Temos o nosso número de arestas, que é 12. E precisamos encontrar aqui é o nosso número de faces, que é justamente o comando da nossa questão. Então, nós vamos substituir essas informações naquela nossa relação aqui, que é a relação de Euler, né, que diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Alguns autores, pessoal, né, eles fazem aí uma modificação nessa relação, reescrevendo-a da seguinte forma, né? Vértices mais faces igual a 2 mais aresta. Então, independente da forma, né, que essa relação seja apresentada, né, você vai conseguir desenvolvê-la de forma correta, desde que, né, esteja usando aqui os valores de forma corretamente, substituindo os valores corretamente. Uma coisa que a gente não pode estar confundindo, na hora da questão que você esteja trabalhando com ela, confundir aresta com vértice. Então, cada um deles, né, tem um elemento, né, específico do teu poliedro. Tá? Muito bem. Pelas informações, né, nós sabemos o quê? Que o número de vértices, né, menos o número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a quanto? A 2. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir aqui os dados do problema, no caso, vértice 8, aresta 12. E precisamos aqui determinar o número de face. Foi o que aconteceu aqui, ó. Quanto é que vale, qual é a quantidade de vértices que nós temos? 8, está aqui. Menos o número de arestas, 12, está aqui. Faces, né, é justamente o que nós vamos calcular. E isso tem que ser igual a quanto? A 2. Muito bem. Olha só, o que foi que aconteceu aqui? Nós pegamos aqui o 8, que era positivo, veio para cá negativo. E o 12, que era negativo, veio para cá positivo. E ficou apenas no primeiro membro quem? A nossa variável, que é o nosso número de faces. Foi justamente isso que aconteceu, certo? Tá aqui, ó. Pode ocorrer também, mas o 12 veio na frente. Não. No caso aqui, a ordem das parcelas, né, pela propriedade dos números reais, ela não vai alterar aqui o resultado, né, a soma. Então, o número de faces, né, é igual 12 mais 2 menos 8. Somamos aqui os dois números positivos, 12 mais 2, 14, 14 menos 8. Ora, então o número de faces vai ser igual 14 menos 8, 6. Né? Muito bem. Aí temos a resposta aí, né? C igual a 6. Né? Alternativa é a alternativa C, número de 6. Porém, pode ser que ocorra em questões que vocês possam vir a se deparar, em que o autor, né, a banca que elaborou a questão, não coloque um valor de número, né, de faces. No caso aqui, ele pediu. Mas ele poderia perguntar apenas assim, qual é esse poliedro?
Eles pegariam a palavra, esse daqui, né? E dizer qual é esse poliedro. E colocaria aqui dodecaedro, octaedro, né? Hexaedro, aqui tetraedro, vamos tirar aqui e colocar aqui icosaedro. Portanto, é muito importante, né, que a gente domine a nomenclatura dos poliedros, porque pode ocorrer que nas alternativas não seja dado o valor numérico de faces do poliedro, e sim o seu nome. Beleza? Então vamos que vamos. Exemplo número 2. Vem da PUC de São Paulo. E diz o seguinte, né, de 1980. Qual o poliedro que tem 12 vértices e 30 arestas? Olha só, é uma banca, né, de universidade, é uma questão lá da década de 80 do século passado, e olha só como eles, né, exploravam muito o conhecimento teórico na geometria, a banca aqui de São Paulo. Então ele pegou aqui, pediu o nome do poliedro e deu as seguintes informações, que ele possui 12 vértices e 30 arestas. E deu as alternativas. Letra A, tetraedro. Letra B, hexaedro. Letra C, octaedro. Letra D, dodecaedro. Letra E, icosaedro. Pois bem, observem aqui que nas alternativas, né, a gente observa que cada uma delas, né, representa um poliedro de Platão. Então, se você pega e já conhece, né, a estrutura dos poliedros, você seria capaz de identificar a alternativa correta sem ter que executar nenhum cálculo, certo? Nós sabemos que tem 30 arestas, né? E tem 12 faces. Se eu conheço a estrutura do poliedro, já vou direto na alternativa correta. Mas vamos desenvolver a questão aqui passo a passo, né, para a gente poder acompanhar com bastante calma a linha de raciocínio e não perder o fluxo de ideias. Vamos aos nossos dados. Nós temos o quê? Que o número de vértices é igual a 12. E o número de arestas é igual a 30. Certo? Pergunta-se qual é o número de faces. Aí nós vamos, né, para a relação de Euler. Vértice menos aresta mais face. Isso tem que ser igual a quanto? A 2. Gente, é importante que vocês se apropriem dessa relação, porque ela é bastante comum, é difícil não existir um exame, principalmente do Enem, de outro tipo de SADEAN, qualquer outro tipo de avaliação externa, né, no componente de matemática, que não conste uma ou mais questões envolvendo a relação de Euler, certo? Então, pode ter certeza que é um conteúdo que vai fazer parte do rol de questões que vão estar na prova. Todo ano tem uma questão envolvendo essa relação. Pois bem, aplicamos a relação de Euler, como, né, falei agora há pouco. Vértice menos aresta mais face é igual a 2. Pelos dados da questão, nós temos 12 vértices menos 30 arestas e vamos determinar aqui o número de faces. Porque ele quer saber o poliedro. O poliedro, o nome do poliedro é dado em função do número de faces. Correto? Isso é igual a 2. Muito bem. Deixamos o número, a face, né, no primeiro membro e passamos para o segundo membro. Os valores aqui.
Então, repetimos o 2, ele continua positivo. O 12, que é positivo, vem negativo. E o 30, que é negativo, vai passar para o segundo membro positivo. Muito bem. Então, nós temos aqui, né? Poderia fazer assim, né? 30 mais 2, 32. Depois pegar o 32 e subtrair do 12, né? Ou fazer do jeito que foi feito aqui, né? 2 menos 12, subtrai, conserva o sinal do maior. Como o maior número de valor absoluto é negativo, a resposta será negativa. Então, o número de faces é igual a menos 10 mais 30. Menos 10 mais 30, subtrai, conserva o sinal do maior. O resultado vai ser igual a 20 faces. Nesse ponto do nosso desenvolvimento, queridos alunos, a gente observa que chegamos a um resultado. E olha só a importância da habilidade de reconhecer os poliedros de Platão. Não adianta de nada você saber aqui a relação de Euler, certo? Se você não reconhece os poliedros. Por quê? Você chegou aqui ao número de faces. Mas aí, qual é o poliedro que possui 20 faces? Aí você volta nas alternativas. Se você não souber identificar qual dessas alternativas aqui é o nosso poliedro que possui 20 faces, você também não vai conseguir marcar a questão correta. Então, ó, nós sabemos que o tetraedro possui quantas faces? 4. O hexaedro, 6. O octaedro, 8. O dodecaedro, 12. E o icosaedro, 20. Portanto, a nossa alternativa para essa questão é a letra E, né? Que é quem? O icosaedro. Perfeito? Muito bem. Vamos agora para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão vem do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Essa questão foi produzida em 2015 e ela foi adaptada aqui para nós. E ela diz o seguinte: um poliedro convexo tem 6 vértices. De cada vértice partem 4 arestas. Qual é o número de faces desse poliedro? Aí nós temos as nossas alternativas. Letra A, 4. Letra B, 6. Letra C, 8. Letra D, 12. Letra E, 20. Muito bem. Então, ó, nós temos aí também, né, a situação na qual os 5 poliedros, mais uma questão, mais uma banca muito importante, né, aqui do Brasil, do nosso país, que nela está relacionando os 5 poliedros de Platão. Então ele quer saber, né, quantas faces tem esse poliedro. Vamos lá. Então ele diz aqui que de cada vértice saem 4 arestas. Ora, se nós conhecermos lá o poliedro de Platão, né, de cara você já tem aqui o tetraedro e observa que cada vértice dele saem 3 arestas, né? Só em você olhar aqui, ó, você já descarta o número de faces do tetraedro. Então esse daqui, ó, cai fora. Como possui 4 arestas, será que poderia ser o hexaedro? Ó, vamos aqui fazer aqui um hexaedro, certo? E observe, aqui nós temos um vértice, desse vértice estão saindo quantas arestas? Ó, 1, 2, 3. Então não pode ser esse cidadão aqui também não é isso? O próximo aqui, o octaedro. O octaedro, ele é formado, né, por 2 pirâmides, né? 2 pirâmides de base quadrada. Não precisa ser regular não, tá, pessoal? Vou fazer aqui só para termos uma ideia. Então, se nós pegarmos aqui qualquer uma desses vértices aqui, ó, qualquer um desses vértices aqui, a gente observa que de cada vértice está saindo quantas arestas? 4, ó.
mudar aqui a cor só para distinguir. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, determinadas questões que envolvem geometria espacial, se você conhecer bem a definição, você não precisa nem fazer o cálculo. De cara você já vê aqui, ó, que é a alternativa C. Olha só. A gente tem aqui, né, que cada aresta incide, né, em 2 vértices, né? Então, ó, nós temos aqui ó, quantas arestas? 1, 2, 3, 4. A gente observar aqui, né, essa imagem, né, representa o poliedro platônico octaedro. Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que nós desconhecemos, né, não dominamos a habilidade de reconhecer os poliedros de Platão visualmente. Um dado importante do problema, da questão aqui, do ímpar, diz o seguinte, ó. Um poliedro convexo tem 6 vértices, né? De cada vértice sai 4 arestas. Qual é o número de faces do nosso poliedro? Então, nós vamos ter aqui, né? Arestas igual a 2 vértices. Então, nós vamos ter o quê? Arestas, né? Vértices igual a 6, mas sabemos que a nossa aresta tem 2 vezes o número de vértices, né? Porque cada, como foi visto aqui, cada aresta, ela está conectada a 2 vértices e vamos determinar aqui o número de faces. Olha só. Então, nós vamos ter aqui, pela relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Só que nós sabemos que, nesse caso aqui, né, nós temos aqui um número de arestas desconhecido, mas sabemos que de cada vértice saem 4 arestas. Então, nós vamos ter para cada aresta 2 vértices, por isso que A é igual a 2, né? 2V. Então, substituindo A por 2V, nós vamos ter o seguinte, né? V menos 2V igual a F igual a 2. Só que eles nos informam, no problema, o número de vértices. Pelo problema, nós sabemos que o número de vértices é igual a 6. Então, onde tem V, nós estamos substituindo por 6. Então, nós vamos ter 6 menos 2 vezes 6 mais F igual a 2. Muito bem. Aí nós vamos ter que resolver primeiramente essa multiplicação, né? Obedecendo a ordem de resolução de expressões numéricas. Nós vamos ter o quê? Que resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos repetir aqui o 6. Aí vamos ter menos 2 vezes 6, menos 12. Repetimos o F aqui. E isso daqui é igual a 2. Perfeito. Aqui já foi feito um pouco direto, né? Aí nós vamos ter 6 menos 12 mais F igual a 2. Como nós vamos determinar aqui, calcular o número de faces, o que aconteceu aqui? Nós repetimos o 2, aqui está. O 6, que era positivo, veio para cá negativo, aqui está. E o 12, que era negativo, veio para cá positivo. Perfeito. Aí nós vamos ter 2 menos 6, 4, né? Menos 4, subtrai e conserva o sinal do maior. Aí menos 4 mais 12 é igual a quanto? A 8. Poderia até fazer diferente, né? Menos 6 mais 12 vai dar 6, 6 mais 2, 8. Independente da forma com que você abordar o desenvolvimento, né, você vai chegar ao número, né, de faces que é igual a 8, que corresponde a quem? Ao nosso octaedro. Perfeito? Outra solução alternativa para essa questão, novamente, vai depender da forma com que você está interpretando o problema. Imagine só a seguinte situação, né? Você tem 6 vértices. Você sabe que 4 arestas, né, partindo de cada vértice. Então, logo, seriam o quê? 4 arestas vezes o quê? 6 vértices. Então, 4 vezes 6, 24. Porém,
Para cada aresta, será usada, né, em 2 vértices. Logo, a quantidade de arestas deverá ser dividida por 2, ou seja, 12 arestas. Então, ó, seria uma forma de você também encontrar aqui o quê? O número de quem? De arestas. Se nós olhássemos lá no nosso... Ó, você tem isso daqui, ó. Você sabe que são quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. São 6 vértices. De cada vértice, sai quantas arestas? 4, certo? Então, tu vai ter o quê? 6 vezes 4, 24. Porém, cada aresta compartilha de quantos vértices? 2. Então, isso daqui teria que ser dividido por quanto? Por 2. Então, ó, o número de arestas vai ser igual a quanto? A 12. Aí você poderia, já que agora você tem o conhecimento do número de arestas, você pode calcular aí usando a relação de Euler sem ter que usar esse artifício aqui, de dizer que o número de arestas é igual ao dobro do número de vértices, né? Seria uma outra alternativa. E você também, né, chegaria aqui à resposta, né? V menos 12, nós entraríamos, né? Encontraríamos aqui o valor das arestas, isolaríamos o F e teríamos aqui, né? 2 menos 6 mais 12, que resultaria aqui no número de faces igual a 8, ou seja, a opção C, nosso octaedro, 8 faces. E a questão que temos aqui, né, do centro de mídias, né, diz o seguinte: um poliedro, né, em um poliedro, o número de vértices é igual ao dobro do número de arestas. Então, nós temos isso daqui, ó, mesma coisa já. O número de vértices é igual ao quê? O dobro do número de arestas. Quer dizer, um número, né, perdão, o número de vértices é o dobro do número de faces. Então, nós temos isso daqui, né, vértices vai ser igual já ao dobro do número de faces. Ok. Sabendo-se que o número de arestas é igual a 19, qual é o número de vértices desse poliedro? Então, vamos lá. Nós vamos ter o quê? Qual o número, como pelo enunciado da questão, temos V igual a 2F, o número de arestas é igual a 19, qual vai ser o número de vértices? Muito bem. Temos essas nossas informações aqui. Então, vamos substituir aqui. Pela relação de Euler, sabemos que V menos A mais F é igual a 2. Ok. Mas sabemos o quê? Que o número de vértices é igual ao quê? Ao dobro do número de faces. Então, nós vamos ter aqui, né, menos A, que é a aresta, né, mais F igual a 2. Então, 2F vai ser igual a menos. Pelo problema, pela questão, o número de arestas é igual a quanto? 19. Mais F igual a 2. Aí, observamos que temos uma equação simples aqui do primeiro grau, na qual vamos ter que reduzir os termos semelhantes. 2F mais F é igual a quanto? 3F. Aí, o que aconteceu? Esse 19, que é negativo, veio para o segundo membro positivo, e a expressão ficou assim, né? 3F igual a 2 mais 19. Então, 3F vai ser igual a 21. Bem, se eu tenho 3F igual a 21, o F, né, vai ficar isolado e o 3 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Então, F vai ser igual a 7, né? Nós temos aqui, ele quer saber aí o número de vértices, né? Observe que no comando da questão, não foi solicitado aqui o número de faces. Aqui nós encontramos o quê? O número de vértices. Mas sabemos o quê? Que o número de vértices é igual ao dobro do número de faces, né? Então, eu vou ter V igual a 2F. Como nós encontramos o valor das faces, que é 7, então V vai ser igual a 2 que multiplica 7, igual a 14. Resposta, né? Letra D. É uma coisa que a gente tem que estar importante, ó. Foi solicitado o número de vértices, né?
No entanto, lá nos comandos, nós tínhamos aqui, logo na letra A, um distrator aqui, 7. Porém, o comando da questão, né, não pede o número de faces, ele pede o número de quê? De vértices. Aí sim, de acordo com os cálculos, né, que nós encontramos, né, nós sabemos que o número de vértices é igual ao dobro do número de faces, então nós teríamos o quê? 2 vezes 7, ou seja, o número de vértices é igual a 14. Beleza? Muito bem. Com isso concluímos a nossa aula.